Olá, torcedor do Moto, tudo bem? Nós viemos aqui gravar essa entrevista para prestar alguns esclarecimentos sobre o que tem sido a nossa gestão à frente do Moto até aqui, tratar do campeonato estadual, planejamento da Série D e das dívidas do clube, do saneamento que está sendo feito, da continuidade na organização administrativa, das parcerias e dos patrocínios que nós estamos buscando. Então, em cada tópico a gente vai esclarecer esses pontos para que não tenha mais nenhuma dúvida por parte do torcedor. Com relação ao Campeonato Maranhense 2016, isso passa primeiro pela nossa entrada no clube, que se deu no meio do ano passado, onde eu falei, que a parada do clube em 2015 tinha o seu lado negativo, porque o Moto não foi a campo, mas aproveitamos o lado positivo, que foi fazer todo o planejamento e que, graças a Deus, deu certo. Eu cravei em novembro do ano passado que nós seríamos campeões maranhenses e nós conseguimos cumprir essa promessa com o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, de toda a diretoria e da torcida. Durante o Campeonato Maranhense, nós procuramos fazer um elenco dentro daquelas situações onde era possível nós fazermos o pagamento naquele momento de salários e de tudo, onde pudesse cumprir todas as nossas obrigações trabalhistas, onde pudéssemos dar condição de trabalho para os atletas e para a comissão técnica, o melhor conforto possível nas viagens, nas concentrações, e graças a Deus tudo isso foi possível fazer. E claro que com o apoio da torcida, isso não precisa a gente repetir. A torcida sempre é essencial nesse momento. Então todo o planejamento que foi feito, começamos os treinamentos ainda em dezembro, no dia 28, e até a estreia lá no mês de janeiro. A estreia a gente lembra que não tivemos o resultado melhor possível, mas creio que ali, como eu falei na reunião em seguida com os jogadores, que ali era um divisor de águas, que aquele empate talvez tenha sido a melhor coisa que tenha acontecido, além do título, é lógico, porque ali nos mostrou todas as nossas fragilidades e onde a gente precisava melhorar, e graças a Deus tudo deu certo. Nessa montagem do elenco, a gente passou todo o campeonato maranhense recebendo uma série de críticas. Durante todo o estadual, a gente ouvia por parte da imprensa, em nenhum momento aqui eu vou generalizar categorias de profissionais ou de pessoas, e por parte da torcida, que aquele elenco não tinha condições nem de ser campeão estadual e muito menos de participar do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é evidente e é claro para todo mundo, que foi o que as pessoas mais falaram. Mas em nenhum momento a gente fraquejou, acreditamos, precisamos fazer ali algumas alterações, que é natural no futebol, e conseguimos chegar ao nosso objetivo, que foi o título. Os salários dos jogadores, eles sempre foram pagos de forma antecipada. A gente pagava uma quinzena de salário por volta ali do dia 20, dia 20 e pouco, e a outra quinzena no início do mês seguinte, que é quando os salários são pagos, até o quinto dia útil do mês seguinte, no caso de todos os trabalhadores, que quem está assistindo esse vídeo é trabalhador, sabe disso. Honramos todos esses compromissos, tá certo? Durante todo o campeonato. Por que procuramos fazer isso desde o primeiro pagamento? Pelo descrédito que o Moto tinha no mercado, de não fazer pagamento de salário, de não pagar, então a gente procura antecipar para passar essa tranquilidade. Inclusive, antes da estreia contra o time do São José, nós fizemos o pagamento da primeira quinzena do mês de janeiro. E assim foi até a final do campeonato. Então, para que isso fique bem claro, para que não tenha nenhum tipo de problema. Com relação à premiação de atletas, ou algum atraso que esteja acontecendo, qual é o nosso débito com alguns atletas, com a grande parte deles, desse elenco do estadual? São os 18 dias trabalhados no mês de maio. Já que a final do campeonato acabou em 18 de maio, esses dias de maio nós ainda não fizemos o pagamento. Por quê? Porque o nosso planejamento, o estadual, planejamento financeiro, e a gente tem pouca margem de erro, ele foi feito até o dia 8 de maio, que era a data prevista para acabar o campeonato. Se o campeonato tivesse acabado na sua tabela original, ou seja, no dia 26 de abril, nós teríamos quitado todos os salários de abril e não teríamos pendência nenhuma. Só que o campeonato houve um atraso de 2 semanas, ele se estendeu até 18 de maio, isso para a final do segundo turno. Então, com isso, gerou uma fuga do nosso planejamento financeiro. Vocês veem, se uma empresa estruturada faz um planejamento financeiro, ela tem que prever algumas margens de erro, o Moto também faz isso. Só que a gente tem uma margem de erro menor, porque a nossa arrecadação, vocês sabem, nossas dívidas, que a gente vai falar daqui a pouco, elas têm a gente tem uma margem de erro muito pequena. Então nós temos hoje, de salário com jogadores de 2016, um atraso, um débito dos 18 dias trabalhados. Por que não foi pago ainda? Por falta dos recursos. Estamos levantando os recursos para fazer esse pagamento,
como acabei de explicar, porque esse tempo não estava previsto no nosso planejamento. Acho que isso ficou bem claro. Com relação à premiação dos atletas pelo título conquistado, é importante que a gente diga, pessoal, e muitas coisas no futebol e até na vida da gente, na nossa família, que a gente só pode exteriorizar depois que as coisas acontecem. Na verdade, o ideal é que a gente nem exteriorizasse isso. Ocorre que, infelizmente, nem todo mundo tem a ética que a gente procura ter. Na verdade, tem gente que não tem ética nenhuma, né? Até os filósofos podem contestar a ausência da ética. Mas tem gente que não tem comportamento ético adequado. E nas redes sociais eu tenho acompanhado poucos jogadores que carecem desse comportamento devido com relação ao que foi combinado. Então eu vou esclarecer. Na chegada de todos os jogadores aqui, propus a eles que a gente estabelecesse um salário mais baixo do que o salário de mercado e uma premiação caso as metas fossem alcançadas. Título, vaga para competições, e título do primeiro turno, vaga para competições, e título do segundo turno e título do campeonato. Os jogadores não aceitaram isso, queriam já um salário mais alto, independente de premiação. Não, esquece premiação e vamos acertar um salário. Ok, não posso forçar nada a ninguém a aceitar isso. Tudo bem. Terminado o primeiro turno, conquistamos o primeiro turno, na véspera da viagem para Santa Quitéria, fui até o CT, fui chamado pelos jogadores, pelo grupo de jogadores. Você sabe que num grupo desse existem aquelas ditas lideranças, né? Que chamaram o grupo todo para uma reunião. Nessa reunião foi contestado o quê? Premiação pelo primeiro turno. No mesmo momento eu falei, não foi combinado nada com ninguém sobre isso aqui. Na chegada de todos, ninguém falou de premiação. Agora com o título alcançado, vocês estão falando de premiação. Mas para não dizer que eu estou conturbando o ambiente, eu vou pensar na possibilidade de um valor a ser atribuído, não vou falar de valor aqui, e de quanto isso vai ser pago. Quanto é e quando vai ser, não tenho ideia. Depois a gente vê isso. Eles entraram no ônibus e viajaram para Santa Quitéria para o primeiro jogo do segundo turno, ok? Passamos todo o segundo turno. Quando chegamos na final do segundo turno, na véspera da final, na noite anterior, na concentração no hotel, fui chamado para uma reunião com os jogadores sobre premiação para o campeonato pelo título, certo? Fui chamado para essa conversa. Novamente falei isso. Os jogadores chegaram e disseram que já tinham ganho o primeiro turno, não tinha tido a premiação, então quis estabelecesse um valor. Pediram o valor em torno de R$80 mil, baixando para 70 mil, isso com salários todos em dia. E eu, o que eu falei? Não tem condições de pagar isso, então vamos chegar no valor. Eu estabeleci o valor de quê? Vamos estabelecer o valor de 60 mil, caso vocês ganhem os 2 jogos contra o nosso rival. Ah, não, mas o que interessa é o título. Eu falei, não, se ganhar o título, 50 mil, a gente tira 10 mil disso daí. E aí, não, tudo bem, acertar, e foi acertado esse valor de 50 mil, tá? Lembrando que, lá no começo do campeonato, ninguém queria premiação, queriam o seu salário em dia. Mas na véspera do campeonato, o presidente do clube é chamado para estabelecer uma premiação. Eu, presidente do clube, você que está me ouvindo, presidente do clube, não acertaria? Qual seria a desculpa de não ganhar esse título? Porque o presidente se negou a uma premiação. Então apertei a mão do comandante do grupo, que era o jogador Jefferson Araújo Siqueira, que foi que puxou a reunião, junto com outros jogadores que falaram, como o Rodrigo Ramos, que também falou, como o Robson Simplício, que também falou. Então apertei a mão do Jefferson Aparecido Siqueira, me comprometendo a pagar. Palavra dada é palavra que será cumprida. Já foi cumprida? Não, por quê? Por ausência de dinheiro. Mas são essas situações onde são expostas de uma forma e não são contados os detalhes. Os detalhes são exatamente esses. Tenho testemunho dos outros jogadores e de outras pessoas que estavam comigo. Então essa foi a situação com relação à premiação. Não houve um pedido no momento de fechar o contrato, houve um pedido com a faca no pescoço na véspera de uma final. Qualquer presidente do clube faria, para querer ganhar o título e para depois não ser usado de desculpa de não que seria dado. Mas eu irei cumprir a minha palavra assim que houver o dinheiro. Enquanto não houver o dinheiro, lógico que eu não posso fazer o pagamento. Eu acho que ficou bem claro a questão da premiação.